Abençoaste, Senhor, a tua terra. Este é o sentimento que vai em nossa alma ao celebrarmos os 85 anos. Afinal, somos o berço da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Santa Catarina. Essa história começa na década de 30, quando André Bernardino, aqui de Itajaí, foi estudar em um seminário no Rio de Janeiro. Ele não ficou por muito tempo por lá, teve que sair por ter se envolvido com a vida boêmia. Depois de alguns meses, André contraiu tuberculose. Sem tratamento e nem esperança, só lhe restou uma cama emprestada em um porão de um barco ancorado para a reforma. Um trabalhador do porto ouviu falar de uma igreja que curava e entrou em contato com a Assembleia de Deus em São Cristóvão. E os missionários Daniel Berger e Gunnar Wingren, pioneiros da igreja no Brasil, fizeram uma visita ao jovem enfermo à beira da morte. Os missionários oraram e um milagre aconteceu. André Bernardino foi curado e no mesmo dia aceitou Jesus como seu Salvador. O tempo passou e em uma visita à casa de suas tias, que residiam em Itajaí, bem próximo ao porto, André realizou um culto e 2 almas aceitaram a Jesus. Chegava assim, em solo catarinense, no lugar conhecido como Beco Pentecostal, o maior movimento pentecostal do Brasil, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Dali nós fizemos esse beco numa igreja. Para nós aquilo parece que era um céu aberto para a gente chegar lá e entrar e se alegrar na graça e misericórdia do Senhor. Eu recebi o batismo no Espírito Santo com 6 anos de idade, lá nesse lugar denominado Beco Pentecostal. Lá tinha uma igrejinha de madeira, um irmão muito simples que dirigia, mas o poder de Deus era grande. Agora, meus irmãos, a perseguição era muito grande, porque o evangelho era novo, a gente era muito mal olhado, era muito perseguido, mas era uma bênção. E assim, a palavra de Deus foi se espalhando pelas cidades vizinhas. Eu morava em Laranjeiras de Ilhota, porque apareceu 2 missionários lá, Samuel Nistron e Gunnar Wingren. E acertou, foi na casa dos meus avós. Na primeira visita dos missionários, eles se entregaram para Jesus com mais 12 filhos. Então, na minha infância, foi no Beco Pentecostal. Os cultos marcavam, era lindo, o poder de Deus era grande. A gente entrava na igreja pela pontinha do pé, porque estava em oração, era aquela maravilha. Então, eu sou muito grata a meu Jesus por tudo que Ele tem feito comigo até aqui. Com o trabalho do pastor André Bernardino e de outros que se seguiram, ao longo dessas 8 décadas e meia, milhares de pessoas têm sido alcançadas pelo poder transformador da palavra de Deus. Ela foi à frente, aceitou Jesus. Ela e mais algumas moças lá. Aí eu disse, poxa, se tivesse outro convite eu ia. Eu fui cheia de pecado. Quando eu voltei para o banco, eu não voltei andando, eu voltei voando, porque a alegria era imensa. Foi um dia maravilhoso. A música sempre esteve presente desde o início da igreja, principalmente a banda musical. Fui para a banda com 14 anos de idade.
O maestro era o Dico e Rosinha, os dois, né, o casal. E no dia do ensaio, na casa dele, ele disse assim, tu não vais pro ensaio, tu já vais tocar na banda. E até hoje eu estou tocando trompa. Além de André Bernardino, foram presidentes em Itajaí os pastores Manuel Germano de Miranda, Satiro Loureiro, José Alves Rodrigues, Arthur Montanha, Nirton dos Santos, Acedílio Monteiro de Lima, Valdomiro Souza, Valmor Leonel Batista, Francisco Lino de Avis, José Zezuino. E há 11 anos, a igreja é presidida pelo pastor Antônio Nemer Bordim. Com o esforço de muitos, a igreja foi construída no atual endereço, na rua Adolfo Germano de Andrade, número 123. E em 1971 foi inaugurado o templo pelo então pastor Satiro Loureiro. Sempre aos domingos nós fazíamos o mutirão de jovens e ajudava o concreto, fazer assim em corrente humana, assim, puxando o concreto para encher as vigas. E nós ficávamos até as 5 horas da tarde, as moças, e os homens ficavam até terminar o concreto. Depois de alguns anos, o templo foi totalmente reformado pelo pastor Antônio Bordim. Desde que começou, a igreja não parou de crescer e hoje está distribuída em todos os bairros de Itajaí. E foi daqui, de Itajaí, que o evangelho avançou para outras cidades catarinenses e também do sudoeste do Paraná, fazendo de Itajaí a igreja mãe das Assembleias de Deus de Santa Catarina. O grande crescimento da igreja local levou à formação de departamentos que atuam hoje na edificação cristã, musical, evangelística e de ação social. Tudo isso em atividades distribuídas por faixas etárias, envolvendo crianças, adolescentes, jovens e adultos, e que visam sempre o crescimento espiritual das famílias através de uma vida em concordância com os princípios da Bíblia Sagrada, com um constante anúncio da iminente vinda de Jesus Cristo e na busca por uma sociedade cada vez melhor e mais justa. Ao celebrarmos estes 85 anos, manifestamos nossa gratidão a Deus por todos os homens e mulheres que contribuíram com afinco ao longo dessas décadas para nos tornar aquilo que somos hoje. Abençoaste, Senhor, a tua terra.